Olá, gente querida, aceite a paz do Senhor Jesus. Aonde quer que você esteja acompanhando neste momento a transmissão pelo YouTube Leia Miranda Oficial, que a paz do Senhor alcance a sua vida, transborde no seu coração para toda a sua casa e a sua família. Estamos aqui para mais um momento de leitura bíblica. Toda semana a gente se encontra aqui para ler um pequeno trecho da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus. Eu não costumo ler um capítulo inteiro da Bíblia, porque às vezes há capítulos muito longos, com 30, 40, às vezes até 70 versículos. E eu penso que é um texto longo demais para nós guardarmos na nossa mente e meditarmos no decorrer da semana. Porque o objetivo de lermos a Bíblia Sagrada é guardar a palavra do Senhor em nosso coração. E quando nós idealizamos este quadro de leitura da palavra de Deus, foi pensando exatamente nas pessoas que não sabem ler ou não podem ler por algum motivo, mas querem guardar a palavra do Senhor em seu coração. Então, nós estamos aqui para ler, e eu leio pausadamente para que você entenda cada palavra, guarde a mensagem do Senhor em seu coração e medite nisso todos os dias, no decorrer da semana, para que na próxima semana a gente se reúna mais uma vez para ler um novo trecho da Bíblia Sagrada. Então, os trechos que eu tenho lido são bastante curtos, longos o suficiente, mas curtos também na quantidade exata para que você depois possa guardar na sua mente o que foi lido e meditar para que o Senhor vá trabalhando em você o conhecimento de quem é Deus, o que Ele faz, como Ele age, como Ele pode agir na vida de outras pessoas por seu intermédio, porque ser canal de bênção da parte de Deus na vida de outras pessoas é algo maravilhoso. Se você nunca experimentou isso, faça um teste. Seja canal de bênção na vida de alguém, bênção da parte de Deus, e você vai ver o quanto isso alegra a nossa alma e o nosso espírito se regozija no Senhor. Nós estamos, portanto, ainda no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, e estamos lendo o capítulo 2 do livro de Marcos. Nós vamos ler hoje do verso 13 a seguir. Marcos 2, do verso 13 em diante, que fala sobre o chamado e vocação de um dos discípulos do Senhor Jesus e fala também sobre o jejum. Eu quero que você preste bastante atenção. É uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito de como servir ao Senhor da maneira perfeita, inclusive fazendo o sacrifício do jejum. Aqui diz exatamente como deve ser. Vamos ler? Marcos 2, do verso 13 a seguir. Diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe:
Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Somente até aí a nossa leitura de hoje. Nós vimos aqui 3 assuntos. O primeiro foi quando Jesus chamou Levi, também conhecido como Mateus, para segui-lo e se tornar um de seus discípulos. Depois nós lemos sobre o jejum. Indagavam do Senhor por que os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não. E Jesus explicou: enquanto o noivo está presente, não é preciso jejuar, mas virão dias terríveis, dias maus, em que será preciso o jejum. Estes são os dias que nós estamos vivendo, os dias terríveis dos quais o Senhor Jesus nos alertou. Por isso nós jejuamos, para suportar os dias maus. E por fim a leitura terminou falando a respeito do sábado, porque pela lei entregue ao povo hebreu através de Moisés, sábado deveria ser um dia de descanso total. Com o decorrer do tempo, eles começaram a ser muito radicais e abandonar os preceitos do Senhor para seguir de maneira cada vez mais rígida, mais rigorosa, esta lei de não trabalhar no sábado. E Jesus estava caminhando por um campo, seus discípulos começaram aleatoriamente a colher espigas e o povo começou a criticar. Os escribas, os fariseus, sempre eles. E então Jesus explicou: o sábado foi feito por causa do ser humano. Então nós não temos que estar sujeitos ao sábado, mas sim o sábado sujeito a cada um de nós. Tudo que Deus fez para que nós pudéssemos nos alegrar nele. Então nos alegremos no Senhor. Agora você já sabe, a sua tarefa é compartilhar este vídeo com o maior número possível de pessoas, para que mais gente chegue ao conhecimento de quem é Deus, o que Ele faz, como Ele age em nossas vidas e como Ele pode agir também na vida de outras pessoas por nosso intermédio. Seja esse instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Semana que vem eu volto para mais uma leitura bíblica da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Até lá, fique na paz do Senhor Jesus. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia.
a porta aberta.